Olá, você é o pré-vestibular público do Estado do Paraná, o Projeto Eureka, chegando aqui pela TV Paulo Freire. Olá, espero que a sua preparação esteja funcionando da melhor maneira possível. E falando em preparação, o que motivou você a procurar o curso, a ter feito inscrição? Olha, deixamos essa incógnita, por quê? Porque bem sabemos que várias situações vêm ao nosso encontro. Muitas vezes a motivação de papai e de mamãe, paternal, maternal. Olha, meu filho, você pode ser um grande médico. Olha, minha filha, você pode ser uma grande advogada. Sim. Outras vezes amigos ou afinidade. Gostamos daquilo. Queríamos mesmo, vemos um profissional fazendo determinada situação e queremos ser aquilo. Isso é muito bom. Isso é essencial em nós, a motivação. Agora, é claro que a motivação não pode nos transportar para uma irrealidade ou para algo que não tem sentido. Por conta disso, vale a pena, sim, ressalvar se o curso que você escolheu, de fato é um curso que recebeu da sua parte uma análise. Se porventura você que se inscreveu para jornalismo, visitou uma redação, 2 redações de jornais, uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, se acompanhou por alguns momentos, por algumas horas, seria melhor ainda, a trajetória de um profissional de imprensa, se acompanhou a trajetória de um farmacêutico, de uma enfermeira, de um nutricionista, de uma engenheira. É de bom tom que isso seja feito, principalmente para que mais tarde não caiba em nós um certo arrependimento de não termos verificado corretamente. A ideia que temos diante dos nossos olhos é que quanto mais nos assenhorarmos da profissão que teremos, mais chance temos de acertar, menos chance temos de errar. Claro que é difícil. Sempre é difícil a escolha profissional, porque, afinal de contas, todo o processo das nossas vidas pressupõe exatamente isso. O Projeto Eureka lhe transmite uma certeza: vale a pena estudar, vale a pena trabalhar em favor da educação brasileira. Bom encontro! Olá, galera, vamos para mais uma aula de física. Vou começar com uma pergunta para vocês. Por que é mais fácil parar uma bicicleta que está com a mesma velocidade que um caminhão? Fica para vocês pensarem durante a aula e no final nós vamos responder. Bem, hoje a gente vai trabalhar um assunto que vai encerrar essa parte de estudo de mecânica, que nós vamos trabalhar o impulso e a quantidade de movimento. O que é o impulso? Impulso é quando, por exemplo, num jogo de futebol, por exemplo, nós temos uma bola e o jogador dá um chute nessa bola. Quando ele chuta essa bola, ele aplica na bola, por muito pouco tempo, uma força. Então, a interação dessa força com esse pequeno intervalo de tempo, nós chamamos de impulso. O impulso, então, é dado pela seguinte formulazinha: I é igual a força vezes a variação do tempo. No sistema internacional, força é em Newton e o tempo é em segundo. Portanto, no sistema internacional, o impulso vai ser dado por Newton por segundo. Uma outra unidade também, uma outra grandeza também importante para a gente trabalhar é a quantidade de movimento. O que seria a quantidade de movimento? O próprio nome está dizendo, é quanto movimento esse corpo tem. A quantidade de movimento é dada por Q igual a massa vezes a velocidade. Massa, relembrando, quilograma. Velocidade, metro por segundo no sistema internacional. Então, portanto, a quantidade de movimento vai ser dado por quilograma vezes metro por segundo. Tanto o impulso quanto a variação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento, nós vamos ter que são grandezas vetoriais. Relembrando, o que é uma grandeza vetorial mesmo? Que além da gente saber o módulo e a unidade, nós também temos que saber qual é a direção aplicada e qual é o sentido aplicado. No nosso caso aqui, nós teremos que o impulso vai adquirir o sinal, ou melhor, o sentido e a direção da força que for aplicada. Nós também podemos trabalhar, no caso do impulso, um diagrama de força pelo tempo.
Se esse diagrama for dado, por exemplo, com uma força constante, nós vamos formar um retângulo. Para a gente calcular a área desse retângulo, base vezes altura, ele vai dar especificamente o impulso durante esse intervalo de tempo. Se a força for variável, a figura normalmente vai aparecer de um trapézio. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Isso a gente já trabalhou em outras aulas, então vai ser tranquilo para você aplicar quando houver necessidade. Bem, esse assunto de quantidade de movimento e impulso é bastante importante. Vamos pegar alguns exemplos agora para a gente poder trabalhar e entender melhor essa questão. Então, nós temos um foguete de massa aproximadamente de 50 toneladas, expele 200 kg de gás, que sofre uma variação de velocidade de 500 metros por segundo. Determine a variação de velocidade do foguete. Bem, gente, essa é uma questão bastante simples. Nós temos que relembrar primeiro a seguinte questão, que o foguete, normalmente as pessoas sempre perguntam, como é que aqui na Terra, a gente, para se movimentar, tem que ter atrito, ou seja, do solo com o pé, por exemplo, a gente dá o passo, ou da roda do carro, do pneu do carro com o solo para a gente se movimentar. Mas como que acontece o movimento lá no espaço, já que não há esse atrito? Bem, esse é um exemplo bastante claro, que é exatamente quando liga-se o motor do foguete, ele expele uma quantidade de gás que vai na direção contrária ao do movimento. Isso significa que o movimento que é dado pelo gás vai impulsionar o foguete para a frente. Ou seja, a quantidade de movimento do foguete vai ser igual à quantidade de movimento do gás. Daí você vai pensar inicialmente que as velocidades vão ser iguais, mas nós temos que relembrar que um foguete tem muito mais massa do que a massa do gás que foi expelido. Então, isso vai fazer com que a variação de velocidade seja diferente. Para a gente montar esse problema, nós vamos começar exatamente com o princípio, que a quantidade de movimento do foguete é igual à quantidade de movimento do gás. Quantidade de movimento é dada pela formulazinha massa vezes a velocidade. Então, nós vamos montar quantidade de movimento do foguete igual a quantidade de movimento do gás. Massa do foguete vezes a velocidade do foguete, que é igual a massa do gás vezes a velocidade do gás. Aplicando na fórmula, nós vamos ter que a massa do foguete é 50 toneladas, ou seja, 50.000 quilogramas. A velocidade do foguete é o que a gente quer saber. A massa do gás é 200 quilogramas e a variação da velocidade do gás é de 500 metros por segundo. Então, aplicando na formulazinha, nós vamos ter 50.000 vezes a variação da velocidade do foguete é igual a 200 vezes 500. Ou seja, 50.000 variação da velocidade do foguete é igual a 100.000. Isolando a variação da velocidade do foguete, nós vamos ter que 100.000 dividido por 50.000, nós vamos ter que a variação da velocidade do foguete é de 2 metros por segundo. Depois dessa aplicação de quantidade de movimento, nós vamos no próximo bloco relacionar quantidade de movimento com o impulso, que é o teorema do impulso. Não perca no segundo bloco.